Casos em finanças, caso 9, variação cambial e efeitos patrimoniais. Parte 4, questão 3. Considerando que a empresa conseguiria embarcar o café para o exterior no próprio dia 11, mas que conseguiria receber os dólares correspondentes e fechar a operação de câmbio no dia seguinte, apresente o balanço patrimonial da empresa no fechamento do dia 11. Veja que, neste momento, a empresa possui um recebível em dólar. Se vocês compararem essa questão com a anterior, na anterior nós tivemos o ato societário, onde o empresário capitaliza a empresa, o dinheiro que ele coloca na empresa vai para o caixa, do caixa é comprado o estoque, ou seja, o dinheiro se transforma de caixa para estoque. O estoque, aquelas 5 sacas de café, são exportadas, ou seja, são vendidas para o exterior, há um contrato de exportação, ele consegue embarcar este café para o exterior, receber os dólares resultado desta exportação e fechar o dólar, fechar o câmbio, ou seja, vender esses dólares para um banco e receber caixa de novo, ou seja, até aqui no exercício nós tínhamos colocado todas as operações no mesmo dia. Então, o caixa passa por várias contas ativas, mas tudo no mesmo dia. Agora nós começamos a levar o caso para uma situação mais realista. Neste aqui, ele comprou o café, as 5 sacas, fez o contrato de exportação, conseguiu embarcar no mesmo dia, mas não consegue receber os dólares no mesmo dia. Ou seja, os dólares ficam para serem recebidos no dia seguinte, ou seja, aparece um recebível. E daqui para frente a gente vai trazendo este caso para para condições mais realistas. Então aqui está a primeira, ou seja, o estoque se transformou num contas a receber. E aí nós temos no ativo da empresa o contas a receber. Lá do lado direito nós temos apenas aquele PL, o capital que foi aportado. Então, nós temos a primeira pergunta: qual a taxa de câmbio deve ser utilizada para fazer a contabilização deste recebível, desse contas a receber em dólar, no fechamento do dia 11 de janeiro de 2019? Há dúvidas no mundo prático, aqui um comentário que está nesse roteiro, que é em relação à contabilização de recebível. Dúvidas que são relacionadas com o prazo do recebível, com o prazo do contas a receber. Há contadores que, quando o recebível é de curtíssimo prazo, contabilizam o recebível no final do exercício de apuração. No caso, o próprio dia 11, pela PETAX de compra. Por outro lado, caso o prazo do recebível seja significativo, os recebíveis são contabilizados trazendo-os a valor presente. O que seria esse curtíssimo prazo? Seria um prazo para o qual o resultado de se trazer o recebível a valor presente é imaterial, que é o caso desta pergunta 3, pois o recebível é para o dia seguinte, ou seja, pegar o recebível do dia seguinte e trazer ele a valor presente para o dia 11 produz um resultado imaterial. Então, nesta pergunta, é lógico contabilizar o recebível no fechamento do dia 11 de janeiro pela PETAX. E aqui está a resposta. Nós vamos usar para contabilizar o recebível no fechamento do dia 11 de janeiro a PETAX. E qual a PETAX? A lógica aqui é a seguinte: se a empresa tem um ativo que é um contas a receber, ela contabiliza pela PETAX de compra. Por quê? Se ela tiver que vender esses dólares desse ativo, o banco vai, num primeiro momento, oferecer o quê? A PETAX, a taxa de compra. Então, não a PETAX, porque a PETAX não é uma taxa de negociação. Se a empresa tem um ativo, se ela tem um dólar, ela vai vender esse dólar, a primeira oferta que ela recebe é o quê? É a cotação de compra do banco. Então, a regra contábil é o seguinte: nós pegamos o recebível, 500 dólares, no fechamento, para contabilização no fechamento, e vamos pela PETAX de compra, que está aqui, 371,35. Ela fica com um ativo em reais de R$ 1.856,75. Ela tem o PL
e aí por diferença nós chegamos num lucro de R$ 6,60. Voltem na questão anterior e vejam que o lucro era zero. Por quê? Ao longo do dia, o dólar estava, quando ela estava fazendo as operações, quando ela estava exportando o café, ela consultou o mercado financeiro e o dólar estava, naquele momento, 3,7003. Do dólar que ela conseguiria vender, ou seja, no momento da operação comercial, ela conseguiria vender o dólar por 3,7003. A Petax fechou em 3,7135, ou seja, a Petax fechou num nível acima do que estava o dólar no momento das operações comerciais. E isso gerou um lucro para ela na contabilidade no final do dia, por conta dessa diferença de dólar. Agora atenção, a Petax não é uma taxa de negociação, é uma taxa divulgada pelo Banco Central que tem uma metodologia de cálculo olhando o mercado por volta das 11 horas até as 13 horas e o Banco Central divulga essas taxas que são úteis para fins contratuais. Mas no final do dia, se a empresa falar o seguinte, eu quero vender meu dólar hoje, ninguém vai pagar a Petax. A Petax é uma taxa, é uma informação do Banco Central para a taxa daquele dia. A taxa que a empresa consegue vender e comprar dólar é a taxa que está acontecendo no mercado naquele momento. No fechamento do dia, o mercado de dólar já está fechado, não há negociação. Então veja o seguinte, no dia seguinte, a empresa ela vai pegar os $500 e vai ao mercado. Por quanto que ela vai conseguir vender esses $500? Depende da taxa de como o dólar vai estar sendo negociado no dia seguinte, ou seja, no dia 12 de janeiro. Então, a Petax aqui, ela não tem relação com o que a empresa vai conseguir apurar no dia seguinte. Ela é uma primeira referência, ela é o fechamento pelo critério do Banco Central no dia 11 de janeiro. E aqui em relação ao fechamento, vejam só, a Petax ela é apurada no meio do dia. O Banco Central tem uma metodologia onde ele vê o que está acontecendo no mercado, as negociações estão acontecendo e define a Petax. Após ele definir a Petax, o mercado continua. Então veja só, aqui tem um ponto importante que a Petax ela tá ali, ela para no meio do dia e o mercado continua, o mercado de dólar vai até o final do dia. E o mercado do dólar, ele continua, como eu estou enfatizando, e a cotação no fechamento do dia, a cotação ao longo da tarde, pode se distanciar muito da Petax, o que gera muita diferença entre o que efetivamente a empresa tem no final do dia e o que ela está contabilizando. Por quê? Porque ela está contabilizando uma taxa que foi definida no meio do dia. E o dólar continuou, o seu mercado continuou ativo até o final do dia. Então isso muitas vezes provoca uma diferença que o ativo da empresa tem valor diferente ao que está sendo contabilizado. Por quê? Porque a contabilização segue a Petax. Com isso, com esse comentário, nós terminamos a parte 4. Daqui a pouco, parte 5.